aqui o versículo de número 39. E saindo Jesus, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os discípulos o seguiam. Primeira coisa que nós vamos entender aqui, Jesus ele estava no Getsemane, orar. Então, algo que o Lucas escreveu aqui, nós temos que guardar. A palavra do Senhor está dizendo assim, que Jesus ele foi saindo para o lugar aonde ele costumava ir. Nós temos que criar um costume de oração. Nós temos que criar um costume. Existe um filme chamado Quarto de Guerra. Se você não assistiu ainda, esse filme ele é muito bom, você precisa assistir. No filme, a senhora, ela cria um lugar de oração. Ela pega um quarto vazio, ela estava passando por problemas, por dificuldade, e ela cria um quarto de oração, e ali ela coloca pedidos, versículos bíblicos. Nós precisamos também ter um costume de orar. Nós não podemos buscar ao Senhor somente na hora do nosso desespero, ou na hora que tudo da nossa vida, ou quando a água está batendo na bunda, né? Ou quando nós estamos ali necessitando, sentindo a nossa alma vazia. Nós precisamos aprender a ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma intimidade. Quando nós falamos de intimidade com Deus, às vezes a pessoa ela não consegue compreender o que é intimidade. Eu vou explicar rapidamente aqui para você. Intimidade é você ter um certo tipo de liberdade com aquela pessoa. Mas não é uma liberdade ofensiva, é uma liberdade de respeito, uma liberdade que você tem, que você não tem medo. Tem muitas pessoas que têm medo de Deus. A pessoa ela acha que Deus vai matá-la, né? Então assim, quando nós temos essa liberdade, como que adquire essa liberdade? Por exemplo, num casamento de muitos anos, um casamento onde existe uma intimidade, né? O marido conhece a esposa conhece o marido. Ela vai saber o que o marido gosta, o que não gosta, o que a esposa gosta, o que a esposa não gosta. Isso é intimidade. Eles sabem o que cada um tem em comum. E aqui está dizendo que Jesus ele costumava ir para o Monte das Oliveiras. Nós precisamos ir para o nosso monte da oração. Nós precisamos, como cristão, nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a buscar a Deus. Nós precisamos aprender a falar com Deus. Tem problemas na sua vida, irmão, que Ele vai resolver através da sua oração. Ei, como assim, pastor? Problemas na sua vida que vai resolver através da sua oração. Muitas pessoas acham que, não, o pastor ora por mim, o diácono ora por mim, o obreiro ora por mim. Daqui a pouco está passando em frente às Casas Bahia, vê um homem engravatado, vai falar, você ora por mim? Não pode ver uma pessoa engravatada que a pessoa está pedindo oração, mas aí você pergunta para ela, e você? Deus não conhece a voz dela. Deus nem sabe quem é essa pessoa, porque ela terceiriza a oração dela, ela terceiriza o relacionamento dela com Deus. Amém? E oração, irmão, não é um monólogo. O que é monólogo? Só eu falo e quando Deus quer falar comigo eu não ouço. Oração é um diálogo, você fala com Deus e Deus fala com você. Pastor, e como que eu ouço a voz do Senhor? Através da palavra. Você orou, vai ler a Bíblia. Leu a Bíblia? Ora de novo. Você orou? Vai ler a Bíblia. Deus vai falar com você. Mas o problema não é que Deus não está falando. O problema é que tem pessoas que não aceitam ouvir o que Deus está falando. Deus até fala, mas o ego dessa pessoa não permite com que essa pessoa ela ouça, aceite aquilo que Deus está falando. Já viu o caso de pessoas que sabem o que é errado, mas ela fala, eu sei o que é errado, mas ela continua fazendo o que é errado? Aí dá errado, aí ela coloca a culpa em quem? Nos outros. Coloca a culpa nos outros, coloca a culpa em Deus, coloca a culpa em todo mundo, menos nela mesmo. Ou seja, nós precisamos aqui entender que nós temos que criar um hábito de estar em oração. Você está no trabalho, fala com Deus. Mas sabe como que nós falamos com Deus? Sempre pedindo algo para Deus, é ou não é? Deus me dá uma paz, Deus me dá um carro, Deus me dá uma geladeira, Deus me dá isso, Deus me dá... Irmão, não é isso que Deus quer.
Já preguei aqui, já disse, é que nem uma prostituta que só pede algo para a pessoa que está saindo. Não, irmão. Por isso que o Senhor compara, lá no livro de Apocalipse, a igreja como uma prostituta, porque muitas vezes ela não tem esse diálogo, esse relacionamento com o Espírito Santo. E como que nós fazemos isso? Por exemplo, está no trabalho, está na rua, ô Senhor, como o Senhor é maravilhoso, olha os pássaros como te louva, obrigado pela tua grandeza, olha o céu, o Senhor é lindo. É como uma pessoa apaixonada. Como que uma pessoa apaixonada faz? Só não pode deixar os bichos crescer. Como assim, pastor? O apaixonado manda mensagem para aquela pessoa que está interessada. O rapaz apaixonado quer conquistar a menina. Bom dia. Oi, minha flor. Como você passou a noite? É ou não é? E vice-versa. Aí fica até 3, 4, 5 horas da manhã conversando. E no outro dia vai para o trabalho feliz, cansado, mas feliz. Pastor, porque o senhor falou que os bichos não podem crescer? Porque quando está no namoro, sentam na praça, ali naquele clima, naquele clímax, naquele relacionamento, aí um olha para o outro e fala assim, olha para a lua, nossa, a lua se escondeu, por causa da sua beleza, meu gatinho, minha ovelhinha, tudo no inha, tudo no diminutivo. Mas quando passa um tempo, os animais crescem, sua anta, seu jumento, seu elefante, né? Aí vão para a praça, senta lá na praça e a mulher senta num canto e o marido senta no outro canto. Aí estão olhando para a lua se esconde, fala lá, amor, a lua se escondeu. Aí o homem, virou um ogro, né, um Shrek, olha para ela e fala assim, por causa da sua feiura. Antigamente era por causa da beleza, agora é por causa da feiura. Antigamente falava assim, vamos comprar estou com vontade de comer um pastel. Aí saía para a praça, ia comer um pastel, né? Escovava até o dente. Hoje não. Hoje fala assim, estou com vontade de comprar um pastel. Ele vai lá no mercado, compra a massa, compra o óleo, compra a carne e fala, faça. Se você está com vontade, você faz. Não é que ela estava com vontade, é que ela queria o quê? Ela queria sair, passear, ele queria sair, passear. Então, o relacionamento com o Senhor, ele precisa ser um relacionamento diário, uma intimidade, que nem o namoro, que não pode se cessar. Mas tem pessoas que querem se separar do Senhor porque não está dando certo, está sem dinheiro. Você está podendo compreender que Deus, ele compara o nosso casamento, que o Senhor é o noivo, nós somos a noiva, Jesus é o noivo, nós somos a noiva, indo ao encontro com o Senhor, se encontrar com Ele, para vivermos as bodas. Ele sempre compara como noivo e a noiva. Mas por que, pastor? Ele compara como noivo. Ele compara como noivo principalmente pelo fato desse relacionamento, essa intimidade. Jesus, ele veio como forma de homem. Ele era Deus, ele é Deus, ele despiu-se da sua glória, mas ele veio em forma de homem, mas mostrando para nós qual era o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós temos que fazer o mínimo. E o mínimo é o quê? Fazer o que Jesus fazia. Esse é o mínimo. Tem o máximo? Tem o máximo, que é fazer além. E o que é fazer além? Jesus falou que nós faríamos as mesmas obras e obras maiores. E o que Jesus nos ensinou? Alguns pontos que podemos frisar aqui. Jesus ensinou a perdoar. Jesus ensinou a ser humilde. Jesus ensinou que nós podemos sim nos irar, mas nós temos que manter, depois não podemos deixar o sol sobre a nossa ira. Quando Jesus entrou no templo e destruiu tudo, arrebentou com tudo lá os fariseus. Jesus, ele nos ensinou a ser misericordioso. E Jesus nos ensinou o segredo mais principal, a chave do sucesso para com Deus.
que é a intimidade através da oração. A palavra do Senhor está dizendo aqui para nós que Jesus costumava subir ao monte para orar. Mas Jesus não era o Filho de Deus. Que necessidade ele tinha para isso? Uma outra coisa que Jesus também nos ensinou a estar na igreja. Jesus nos ensinou a estar na igreja. Amém? Pastor, como assim? A palavra do Senhor está dizendo que Jesus estava no templo. Ele levava os discípulos ao templo. Jesus, ele lia a Bíblia. Ele lia os pergaminhos de Isaías. E tem crente, irmão, que nem a Bíblia lê. Mas não é porque não sabe, é porque não quer. Deixa aberto lá no Salmo 91, com a página toda preta, já de sujeira. Mas pergunta se lê. Irmão, tem pastor que não lê a Bíblia. Eu não sei como que prega. Mas só porque a pessoa ela fez um curso de teologia, a pessoa ela acha que ela pode, que ela sabe. Nós não podemos, irmão, pegar versículos e decorá-los. Nós temos que pegar versículos e guardá-los dentro do nosso coração. Tem outras pessoas que conhecem a palavra do Senhor, mas como decoreba, mas a essência daquilo que está escrito não sabe. Sem a intimidade com Deus, irmão, nós não vamos chegar a lugar algum. Nós podemos até conseguir o aplauso dos homens, mas nós não conseguiremos o aplauso de Deus. Então aqui está dizendo, e saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras. Cria um costume de orar. Crie um costume de falar com Deus. Mas eu não sei falar, pastor. Você só aprende fazendo. Amém?